Olá a todos do canal Mais Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre hipovolemia. Especificamente hoje nós vamos abordar sobre o tratamento e os cuidados de enfermagem da hipovolemia. É verdade que no tratamento da hipovolemia o paciente pode ingerir líquido por via oral para a manutenção da homeostasia no organismo. Quando o paciente apresenta sinais de hipovolemia grave ou oligúria, o que precisa ser feito para determinar a função renal? Isso tudo que eu posso responder para vocês que pode sim, tá? Se você, profissional de saúde, quer saber mais sobre este conteúdo, fique até o final desse vídeo para você compreender mais sobre a hipovolemia, especificamente sobre o tratamento e os cuidados de enfermagem. E não se esqueça, inscreva-se aqui e ative o sino. Só para deixar bem claro para vocês que neste vídeo nós vamos abordar sobre tratamento clínico e cuidado de enfermagem sobre a hipovolemia. No vídeo anterior a esse nós falamos sobre definição de hipovolemia, fisiologia da hipovolemia e também sobre as manifestações clínicas da hipovolemia. Nesse caso aí eu vou deixar aqui para vocês o link do vídeo anterior sobre definição, fisiologia e manifestações clínicas da hipovolemia. Só você clicar aqui no link aqui que eu vou deixar na descrição para você acessar a aula anterior. Uma breve definição sobre hipovolemia. A hipovolemia é o déficit do volume de líquido que nós chamamos de DVL ou simplesmente hipovolemia. Ocorre quando a perda do volume de líquido extracelular excede a ingestão de líquido. Nesse caso, ocorre quando a água e os eletrólitos são perdidos na mesma proporção que existe nos líquidos orgânicos normais, de tal modo que a proporção entre eletrólitos séricos e água permanece idênticas. O tratamento da hipovolemia. Quando o profissional de saúde planeja a correção de perda de líquido para o paciente com hipovolemia, tem que levar em consideração a manutenção do paciente e outros fatores, como por exemplo, a febre e o suor, que podem influenciar as necessidades de líquido ou hídrica. Quando a perda do volume de líquido não é grave, a administração ou reposição de líquido por via oral é preferida, desde que o paciente possa ingerir para a manutenção da homeostasia no organismo. No entanto, quando as perdas de líquido do paciente são agudas ou graves, a administração por via intravenosa ou endovenosa é necessária. Neste caso aí, as soluções eletrolíticas isotônicas, como no caso ringe-lactato, cloreto de sódio 0,9%, são frequentemente utilizados para tratar o paciente hipotenso com hipovolemia, porque estas soluções eletrolíticas expandem o volume plasmático. Logo que o paciente se torna normotenso, uma solução eletrolítica hipotônica, como por exemplo cloreto de sódio 0,45%, é frequentemente usada para prover eletrólitos e águas para excreção renal dos resíduos metabólicos. Durante o tratamento clínico, você pode se perguntar quando a terapia deve ser mais lenta para evitar a sobrecarga de volume no organismo. Inicialmente, nós temos que realizar avaliações frequentes e exatas do balanço hídrico, do peso do paciente, os sinais vitais do paciente, a pressão venosa central tem que ser monitorada também e o nível de consciência. Além disso, nós temos que monitorar também os sons respiratórios e coloração da pele desse paciente, que devem ser feitas para determinar quando a terapia deve ser mais lenta para evitar a sobrecarga de volume. Você pode se perguntar também como determinar a velocidade de administração de líquido. A velocidade de administração de líquido baseia-se na gravidade da perda e na resposta hemodinâmica do paciente à reposição do volume que está em curso. Você que está do outro lado da tela aí, você pode fazer o seguinte questionamento ou pergunta: quando o paciente apresenta hipovolemia grave e oligúria, o que precisa ser feito para determinar a função renal? Neste caso, precisa avaliar e determinar se a função dos rins diminuída, nesse caso, é causado pelo fluxo sanguíneo renal reduzido secundária à hipovolemia. Quando ocorre redução do fluxo sanguíneo a nível do rins, causado pelo déficit do volume de líquido, nós chamamos de azotemia pré-renal, ou quando ocorre de modo mais grave, por necrose tubular aguda a partir do déficit do volume de líquido prolongado, chamamos também de azotemia pré-renal.
Neste caso, quais são os exames ou testes desse tipo de situação? Vou responder aqui para vocês. É o teste de carga de líquido. Durante o teste de carga de líquidos, o volume de líquidos são administrados em velocidade em intervalos específicos, enquanto a resposta hemodinâmica do paciente a esse tratamento é monitorado. São monitorados principalmente os sinais vitais, som respiratório, pressão venosa central e o débito cardíaco. Neste caso, vamos aprofundar mais ainda a nossa pergunta e nossa resposta. Como é realizado o teste de carga de líquido? Vamos citar aqui um exemplo de uma carga de líquido típica, que envolve assim a administração de 100 a 200 ml de soro fisiológico durante 15 minutos. Qual é nossa meta nesse caso? A nossa meta consiste em fornecer líquido com rapidez suficiente para atingir a perfusão tecidual adequada, sem comprometer assim o sistema cardiovascular. Neste caso, a resposta esperada do teste da carga de líquido é o seguinte: a resposta por um paciente com hipovolemia, mas com função renal normal, é o débito urinário aumentado e aumento da pressão arterial e também o aumento da pressão venosa central. O choque pode acontecer quando o volume de líquido perdido excede 25% do volume intravascular ou quando a perda de líquido é bastante rápida. Agora nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que apresenta hipovolemia. O primeiro cuidado de enfermagem, tanto o enfermeiro quanto o técnico, quanto a equipe de enfermagem tem que monitorar e medir o balanço hídrico do paciente de 8 em 8 horas e por vezes a cada hora. Avaliar e anotar e comunicar o débito urinário quando ele está menor que 30 ml por hora, principalmente em adultos que apresentam urina concentrada. Nesse caso, quando a hipovolemia se desenvolveu, os rins tentam conservar o líquido orgânico, levando a um débito urinário inferior a 30 ml por hora em adulto. Uma das consequências disso daí, a urina fica concentrada e apresenta assim uma resposta renal saudável. Outros cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar é anotar e monitorar principalmente o peso corporal diário do paciente. Só para o lembrete de vocês, 1 litro de água é igual a 1 kg. Além disso, a equipe de enfermagem tem que monitorar de forma bastante rigorosa os sinais vitais do paciente, o turgor cutâneo e também a concentração de urina desse paciente. Outro cuidado de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que ficar bastante atento é quanto ao monitoramento da perfusão periférica desse paciente. Quando o paciente tem perfusão periférica diminuída, pode resultar em extremidade fria. Além disso, o paciente tem que ser monitorado também quanto à sua função mental. A função mental é afetada em consequência da perfusão cerebral decrescente. É necessário também monitorar a pressão venosa central desse paciente. Nos pacientes com função cardiopulmonar relativamente normal, uma pressão venosa central baixa é indicativo de hipovolemia. Um dos cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar também é administrar líquido por via parenteral ou enteral. Se o déficit do volume de líquido não pode ser corrigido por via oral, a terapia pode precisar ser iniciada por uma via alternativa, como no caso a via enteral ou parenteral, até que o volume sanguíneo circulante e a perfusão renal adequados principalmente sejam atingidas. Vocês aí do outro lado devem ter percebido que é muito importante para a equipe de enfermagem, técnico, enfermeiro e acadêmico de enfermagem, principalmente, que estão estudando agora esse conteúdo, dominar principalmente sobre tratamento e cuidado de enfermagem. É de grande importância, uma vez que você domina, você consegue assim realizar bons cuidados de enfermagem. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui onde está escrito inscreva-se, ative o sino aí para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.